Depois do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de um dos principais nomes da política argentina, Javier Milei, declararem apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, Maria Fernanda Cabal, líder da oposição na Colômbia, José Antônio Cast, líder da oposição no Chile, e Juan Guaidó, líder da oposição e presidente encarregado da Venezuela, manifestaram sua opção pelo chefe do executivo brasileiro. Nas redes sociais, Maria Fernanda Cabal compartilhou imagens dos atos de 7 de setembro que mostravam uma multidão de apoiadores de Bolsonaro. A senadora disse ainda que o povo clamou pela liberdade e enviou uma mensagem de rejeição ao socialismo e endosso à reeleição do presidente. José Antônio Cast, do Chile, afirmou, aspas, no Brasil a liberdade e o progresso estão em risco e o presidente Jair Bolsonaro é o único que seguirá fazendo o Brasil crescer e combatendo o crime, o narcotráfico e a corrupção, fechou aspas. Juan Guaidó aproveitou o bicentenário da independência para parabenizar o Brasil e o governo Jair Bolsonaro, dizendo que ele é o caminho da liberdade e da democracia. Mas com você, Zé, o que é que representam esses apoios internacionais para o presidente Bolsonaro? Pois é, a parte comum aí é a história aí do bicentenário da independência do Brasil. Eu tenho visto aqui no Palácio do Planalto, no próprio Congresso Nacional, e fotografias e alusões aqui em toda a esplanada sobre a independência do Brasil. Eu digo isso porque as pessoas têm que conhecer o passado e entender o que é o grito da liberdade e quão difícil foi a liberdade do Brasil para valorizar a própria liberdade. E esses apoios vêm exatamente de fora, mostrando que há, sim, uma relação política entre os países aqui da América do Sul. É claro que existe. É claro que existe o Foro de São Paulo. É claro que existe uma pressão para venezuelizar toda a América do Sul. Essa é a tentativa. Não conseguirão, isso fica muito claro, mas esta é a tentativa. O presidente Jair Bolsonaro foi muito claro na disputa lá na Argentina, arriscou a perder votos, a perder apoio, mas disse o que aconteceria com a Argentina se essa chapa ganhasse, né? Que trazia como a vice a Cristina Kirchner. E o presidente acertou. Veja bem, essa linha não deu certo. Então é natural que outros setores que brigam pela liberdade apoiem agora a chapa do presidente, né, Jair Bolsonaro e o Braga Neto. Você, Fiuza, em 1 minuto e meio. Eu acho que eles estão mal informados, né? Esses líderes da oposição saudando o presidente Bolsonaro pela importância das manifestações de 7 de setembro. Tem que ser dito a eles que ou não foi ninguém, ou os que foram eram fascistas, era uma reunião de fascista, ou foram sequestrados pelo Bolsonaro com o uso da máquina. Eles não sabem disso, então eles estão achando que foi uma manifestação popular em defesa da liberdade, em primeiro lugar, celebrando a data nacional e a maioria apoiando esse governo. Bom, de fato o que está acontecendo na América do Sul é lamentável e eu digo tranquilamente porque eu acho que não tem tanta ideologia aí não, infelizmente né, o que está acontecendo no Chile, a gente está vendo aquela tentativa de empurrar uma Constituição absurda. Então, assim, como o Lula estava dizendo agora, né, eu quero fazer o povo feliz, mas não sei como, né, criar emprego e tal. É justamente isso, né, quer dizer, são os gulosos, né, que querem entrar aí na onda da esperteza. E é claro que a gente está num momento em que tem muita gente interessada que a democracia não funcione, porque existem, né, aí as forças, né, atuando, vindas de fora. Isso não é uma xenofobia, não é nada, a gente conhece, né? As instituições formadas em Davos, a gente conhece a falência das instituições multilaterais que guarneciam as democracias, e a gente sabe o espírito invasivo. A gente viu na Argentina, né, toda a rendição lá do Fernandes a esse esquemão do lockdown, isso aqui é destruidor. É isso, eles querem entrar comprando barato, né, esse poder obscuro. É isso que está acontecendo na América do Sul e não está acontecendo no Brasil. A gente tem que torcer que não aconteça. Infelizmente, o presidente Bolsonaro não tem um opositor sólido e consistente para nos dar uma outra opção de discussão e tal. Não apareceu, todos surfaram na pandemia, todos estão sonhando com essas mesadas aí, que vem voando, né, hoje em dia, e aí é isso. Uma saída para o continente não cair de vez é o Brasil nesse momento. Augusto.
Eu queria aproveitar o tema para comentar dois fenômenos que ocorrem no PT que me intrigam, me deixam intrigado sempre. Primeiro eu explico que síndrome de Estocolmo é o nome que se dá aí a essa disfunção que leva um sequestrado a se apaixonar pelo sequestrador. No caso do PT, existe uma variante dessa síndrome de Estocolmo que faz com que a pessoa se apaixone pelo Lula para sempre. Sai do partido expulso, por exemplo, como ocorreu com os três deputados que votaram pela eleição do Tancredo Neves. Olha o crime que eles cometeram contra o Maluf. Eles foram expulsos, pediram para voltar, acabaram voltando anos depois. Agora ocorreu com a Marina Silva. Está rolando aí pela internet um vídeo em que ela diz que o Lula roubou mesmo, né? E que estava preso, que estava pagando pelo que fez. Então, agora ela voltou aos braços, né, do único Deus da seita, né, que ele comanda. O outro fenômeno, nós estávamos falando do... Cadê o tema aqui? Do Trump, do Milley? Não, do caso de Venezuela, líderes estrangeiros. Que é uma coisa que o petista mente sobre qualquer assunto, mas ele não consegue disfarçar a simpatia que tem, o amor que tem por ditaduras, como a da Venezuela, Cuba. Ele não consegue dizer, não, eu acho que esse partido... Ver a verdade, né? Dizer a verdade. Isso aí é uma ditadura, não é uma democracia. Então eu acho que tem faltado aí nesses debates, sabatinas, esse tipo de pergunta. É semelhante a que aparece também num vídeo que anda por aí de um jornalista estrangeiro, não sei, peguei no meio, não sei quem é. Ele pergunta 300 vezes a Dilma Rousseff assim, mas a senhora diz, Cuba é uma democracia? Ela, não, é um regime que o povo de lá gosta. Não, eu estou perguntando para a senhora o seguinte, é uma democracia? Porque não faz eleição. Ela, não, mas a eleição não tem, mas o Fidel é um líder. Tal. Eles não conseguem. É uma ditadura, sim. E também não tem coragem de dizer claramente que é uma democracia como todas as outras. A democracia pela qual eles lutam no Brasil. Então eu acho que precisa entrar nessas sabatinas e nesses debates, porque é a política externa que mostra a cara real do PT.